Boa noite, Brasil! Enquanto as pessoas chegam, eu vou fixar aqui o nosso tema. O tema de hoje é qual a lição nós podemos aprender com o bambu em tempos de Covid-19. Ei, Marisa e Mariana, qual a lição? Qual a lição podemos aprender com o bambu? Peraí. Satnamji, olá! Sejam todos bem-vindos. Bambu. Peraí, já tô indo. Agora eu tenho que fixar. Gente, boa noite. Desculpa que tô atrapalhada. Pera lá. Vou tentar de novo, tá? Yes, consegui! Boa noite, Alessandra, Alice, Cláudia Mendes, ahn, APN Carlos, Isadora, Maria Helena, Nair, Ju Castro, Helena Caldas, Catita, Marisa já falei, Cleide. Acho que eu cumprimentei todo mundo, deixa me ver. Alessandra, Zeusa, uai Zeusa, que milagre você aqui, ao vivo. Ana Mafra, boa noite, querida. Ana Morim, boa noite. Chandra, Satnam. Muito bem, Marisa. Flexibilidade. A Marisa já chegou respondendo. Marisa, nós vamos ter que fazer uma live juntas. Jane, boa noite, querida. Cátia Oliveira. Deixa eu ver quem mais aqui. Sheila. Marilene. Satnamji, Satnam pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. E aí, como é que vocês estão? Tânia, boa noite, Tânia. Pois é, pra mim aqui já é dia 23 de abril, né? Pra vocês ainda vão ter que esperar um tempinho pro dia 23 chegar. Mas, como é dia 23 e é dia do aniversário do meu sobrinho, eu não posso deixar de dizer pra ele feliz aniversário, Danilo. Ele não tá aqui, mas ele vai receber meus parabéns. Ei, Gui. Ei, Marja. Muito bom ter vocês aqui, pessoal. Maravilha. Então, nós temos aqui do ladinho dos comentários, na página do Instagram, então, bem do ladinho dos comentários, uma caixinha de interrogação. Aí, se você tiver pergunta, faz na caixinha de interrogação, porque fica muito mais fácil de eu achar. Ou se você quiser fazer um comentário, e esse comentário você quiser que eu comente ao vivo aqui, faça dentro da caixinha de perguntas, que daí fica muito mais fácil de eu achar e eu não me perco aqui nos comentários, combinado? Outra coisa que eu queria pedir a vocês é que vocês deem uma chegadinha lá no Facebook, curtam, comentem um pouquinho lá no YouTube, dá um cliquinho lá de ok se você gostar das coisas que a gente tem publicado. E, por fim, não me ajudem a lembrar até o final da live de a gente fazer uma foto ilógica, tá bom?
foto e lógica toda live. Eu tenho esquecido, fico muito animada com a live. Gente, eu tenho que dizer para vocês que eu tô morrendo de saudade do Brasil, que ficar aqui sem ter aulas e sem ter um objetivo não tá gostoso. Então, todas as vezes que eu tô na live com vocês é um pouco um jeito de matar a saudade. Ei, Silvia, boa noite, querida. A Ivanete. Ei, Miriam. Então, vocês me ajudam, por isso que eu fico animada, fico tão animada. Não é só por isso, né? Também por isso, tá? Bom, então tá, vou lançar a pergunta para vocês e a Marisa já deu uma resposta que ela disse que é flexibilidade. Qual é a lição que nós podemos aprender com o bambu em tempos de Covid-19? Vocês podem soltar aí algumas palavras para a gente poder ir conversando sobre elas, né? Deixa eu ver se alguém já disse alguma coisa. Ei, Fabi, boa noite, querida. Maria Cristina, boa noite. Lívia Vitar. Feliz também, Fabi, de te ver aqui. Bruna, boa noite. Cláudia Gabi. Jamile. Ai, que ótimo, que turma boa que tá aqui hoje, que delícia. Bruna, quero notícias, me manda, tá? Pessoal, então vamos lá. Começando a nossa live. A Miriam disse, ser firme, forte e flexível. Começamos muito bem com as ideias de vocês. Tem um autor resistente, flexível, diz a Zeusa. A Silvia chamou de resistência. Ei, Elofrois, boa noite. Olha só, um jornalista americano chamado Hal Borland, esse é o nome dele. Ei, Kelly. Então, esse jornalista americano viveu entre 1900 até 1978 e ele também foi um naturalista. E estudando homeopatia, olha que lindo, eu achei essa frase dele que diz o seguinte, vou tentar ficar sem os óculos, se eu não enxergar eu pego eles de novo. Ele então diz o seguinte num estudo que eu estava fazendo sobre o bambu. Conhecendo as árvores, eu entendo o significado da paciência. Conhecendo as gramas, eu posso apreciar a persistência. E aí, doutora Elaine, nos tempos atuais, complementa. Tentando conhecer o bambu, estudando, né, o bambu na homeopatia, eu entendo o significado da resiliência. Olha que legal. Então, eu estou parafraseando Hal Borland, né, que diz o seguinte: conhecendo as árvores, eu entendo o significado da paciência. Conhecendo as gramas, eu posso apreciar a persistência. E aí eu, doutora Elaine, tentando conhecer um pouco do bambu, entendo o significado da resiliência. Pronto. A palavra-chave, pessoal, é resiliência, que junta um pouco disso tudo que vocês falaram aí, tá bom? Então, resiliência, o que que é? O que é resiliência, doutora Elaine? Obrigada, gente, adoro. Resiliência é a capacidade que nós temos enquanto indivíduos de lidar com os desafios. Os desafios são sempre problemas, não são, pessoal? A gente encara todo desafio como problema. Quando a gente encara o problema enquanto um desafio, a gente tem a chance de superar obstáculos ou então de resistir à pressão que esses desafios trazem pra gente, né? Então, eu costumo comparar com a habilidade de uma mola.
A mola, ela tem essa habilidade de esticar e ela retorna à posição original depois que ela foi esticada. Então, a resiliência nada mais é do que essa habilidade que nós temos de estressar, né, de sair do nosso conforto e depois retornar ao nosso estado habitual. Ou seja, se o meu estresse foi do nível mental, emocional, eu vou além das minhas possibilidades e depois eu retorno ao meu estado normal. O que acontece quando eu não tenho resiliência é que eu tendo a sair do meu conforto, estressar, mas eu não volto. E quando eu não volto, eu entro num estado adoecido mental, agora eu estou falando do mental, um estado adoecido mental, por exemplo, de ansiedade, de pânico, de confusão, de depressão, o que for. Existe estresse orgânico também, claro que existe. Então, no estresse orgânico a mesma coisa. Eu saio, exato, como o elástico. Eu saio da minha condição original, eu preciso de dar o duro, né, assim, para eu dar conta de lidar com aquela experiência. E depois, na hora de eu voltar para o meu estado normal, se eu consigo, é sinal de resiliência. Mas se eu não consigo, o que está acontecendo, o que vai acontecer? O meu corpo vai registrar um distúrbio, vai registrar um problema, seja ele da natureza que for, e cada um de nós tem um órgão, que é o nosso órgão choque, não é assim? Ai, doutora Elaine, eu sempre adoeço lado direito. Ou, ai, doutora Elaine, eu sempre tenho uma dor na barriga. Ah, não, é a minha cabeça. Sempre vem com dor de cabeça. Cada um de nós tem esse fator, eu chamo de filia, né? Atração. Tem algum órgão que é o nosso ponto fraco. E eu tenho recebido nas minhas mensagens aqui do Instagram muitos comentários de pessoas dizendo que elas estão com dificuldade de lidar com o desafio que é o medo instaurado por conta do Covid-19. Nós estamos vivendo tempos que exigem de nós resiliência. Exige muito de nós. Então, se você... eu nem vou falar se você, eu vou dizer assim, nós temos tantas oportunidades na vida agora de exercitarmos a nossa habilidade de resiliência, que eu acho que a gente não podia perder nem um tempinho assim. Vocês concordam comigo? A gente não podia perder o tempo de treinar a resiliência agora. É agora que é a hora de treinar. Por quê, gente? Porque nós estamos todos desafiados. Todos estamos desafiados. E cada um de nós vai manifestar de um jeito. Eu vou dar um exemplo pessoal para vocês. Ontem eu vivi uma situação assim de estar conectada demais com a minha vida em Belo Horizonte, com tudo que eu estava vivendo em Belo Horizonte antes de eu vir para cá. E eu enchi de saudade. E quando a gente fica assim cheia de saudades, né, a tendência da gente é ficar down, é ir para baixo. Então, o que eu procurei fazer? Eu procurei mudar o foco do meu dia e procurei fazer coisas que, ok, me colocavam mais próximas do meu ambiente, da minha casa, mas que não me deixasse na condição de vítima, na condição de quem está perdendo muito. E aí eu consegui transformar essa energia, e na hora que eu consegui transformar essa energia, já surgiu novos projetos, novas possibilidades. Muda o foco. Não fica o tempo todo refém de um pensamento só. Muda seu pensamento, né? Essas coisas que eu falo para vocês, pessoal, é porque eu escuto muito. As pessoas me procuram com esse tipo de problema. Então eu tento trazer aqui na live formas de responder a maioria de vocês, tá bom?
Eu ainda não estou conseguindo ler os comentários, mas daqui a pouco eu vou tentar lê-los. Gente, por que, que o bambu é um sinônimo de resiliência? Por quê? Se vocês tiverem essa resposta, vai ser maravilhoso. Por que, que o bambu é um sinônimo de resiliência? Não é só porque ele verga e depois volta. Isso também é uma grande habilidade. Isso dá a ele a condição de resistência e também a condição de, sabe, aquele que verga, mas não quebra. Então, flexibilidade, né? Sim, quando a gente muda o foco, a gente enxerga novas oportunidades. E vocês sabem que na língua chinesa, a palavra crise é a mesma palavra oportunidade. A mesma palavra que representa crise representa oportunidade. Então, quando a gente está diante do desafio e a gente encara o desafio como uma oportunidade de aprender alguma coisa nova, então é muito legal. Miriam, as raízes do bambu são muito superficiais, sabia? Elas são superficiais, elas não são tão profundas. Elas podem ter firmeza, e elas têm, mas elas não têm profundidade. Mas o grande exemplo de resiliência que o bambu nos dá, lição, né, que é a lição do bambu, é que o bambu sobreviveu à radiação dos bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki em 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, ou foi o final já da Segunda Guerra Mundial, não é? O que nós estamos vivendo hoje no mundo é uma guerra. A gente não sabe o que está por detrás. A gente não sabe claramente o que está por detrás dessa batalha, Uma batalha a gente conhece, a batalha Covid-19, a gente está conhecendo essa batalha, não é? Mas a gente não sabe muito ao certo o que está por detrás dessa guerra, essa guerra mundial. Tem muita coisa acontecendo que nós não temos ainda conhecimento e com o tempo nós vamos saber. Mas veja, aquele calor incinerador que destruiu tudo quanto é árvore, bosque, plantas, casas, pessoas, e que deixou muitas pessoas no Japão naquela época reféns do câncer, porque a bomba atômica deixou um rastro de doença muito impressionante, né, no Japão. E esse poder de destruidor da bomba, né, não alcançou o bambu, ou seja, alcançou, ele foi destruído, mas ele renasceu com muita propriedade, sem ter necessidade de ter sido plantado. Vocês entendem isso? Depois, esse bambu, ele foi recolhido, ele foi removido do bosque, né? Desse bosque de bambu. E os colmos desse bambu são preservados em um museu em Hiroshima. Vocês sabiam disso? Legal, né, essa informação? Sim, Cida, tem muita coisa que a gente ainda não sabe. Exatamente. Então, essa é uma grande lição. Além do que, para os chineses, né? E aí eu vou incluir esses famosos, o Tao, Confúcio e até Buda, né? Consideraram que uma vida significativa ela é criada pelo relacionamento com o bambu. Os chineses até dizem que tudo começa e termina com o bambu. Quer dizer, o estudo de qualquer coisa significativa na vida começa com a familiaridade e termina com a maestria. E sempre o bambu está envolvido. Parece ser o bambu uma planta de múltiplas personalidades. Ele serve para 1001 utilidades. E ao mesmo tempo ele tem muita personalidade. Vocês entendem isso?
além de ele ter múltiplas personalidades, porque ele cabe em diversas situações. Quando a gente estuda um pouquinho de arquitetura relacionada ao bambu, a gente vê que ele é útil para muitos ornamentos, tanto ele vivo quanto ele depois que ele é recolhido. Ele serve para fábrica de papéis, né? Ele é muito bonito, ele é belo, né? Ele é esguio, né? E eles têm várias simbologias que eu gostaria de conversar aqui com vocês um pouco. Sim, eu preciso do óculos para ler os comentários de vocês, pessoal, para lá. Sim, ele dobra, mas não quebra. Tá, ok. Vocês estão acompanhando direitinho, percebi. Legal. Então, e o que ele simboliza? Quais são os símbolos, né, relacionados com o bambu? Ele simboliza graça, ele simboliza constância. Gente, vocês sabiam que o bambu é a planta que tem um recorde no Guinness Book de Recordes? Ele é a planta que cresce mais rapidamente em um único dia. Esse valor chega a ser de 45 centímetros. Imagina! Ele cresce 45 centímetros em um dia. Tem uma certa espécie de bambu que tem essa rapidez de crescimento. Imagina a habilidade, né, dessa planta de se sustentar, né, de uma forma firme e constante, né? Ela também é uma planta, como a gente já falou aqui, que verga, né, que cede. Mas ela tem uma força que é duradoura. Então, a força do bambu, ela não é uma força passageira. Apesar de ela crescer rápido, ela não é uma força passageira, ela é uma força consistente, né? Então ela representa também as amizades duradouras e a longevidade. Vocês podem observar que nenhum bambu envelhece. Ele está sempre verdinho lá, não é? No pé. Agora eu quero fazer uma diferença com vocês sobre aquele bambu que a gente ganha quando a gente, assim, que é reflexo de uma amizade. Sabe aquele bambuzinho ornamental que a gente coloca na água e que a gente pode ter em casa? Esse bambu não é o mesmo que eu tô falando, tá bem? Esse bambu de enfeite que a gente coloca nas nossas casas e ganha dos amigos e que é reflexo das relações de amizade duradouras, esse é um bambu, não é um bambu, a espécie dele é outra. Eu acho que eu anotei o nome em algum lugar, tá por aqui, a hora que eu achar eu falo para vocês, mas não é da mesma família, do mesmo, da mesma ordem, da mesma família do bambu, tá bem? Existem pelo menos 45 gêneros de bambu que crescem. Gente, não é 45 centímetros, não, são 91 centímetros. São 45 gêneros de bambu que foram encontrados que crescem 91 centímetros por dia. Uau, é mais do que eu imaginava, né? Tá bom? Ele tem essa expressividade, né? No Japão, ele é uma entre as 3 árvores consideradas árvores de bons preságios e as amigas do inverno. Então, o bambu junto com o plum, que é a ameixa, e junto com uma outra, o pinho. O pinho, a ameixa e o bambu são consideradas árvores de bons preságios entre os japoneses e são as amigas do inverno, ok? A flexibilidade a gente nem precisa falar, né, gente? Porque vocês já falaram aqui muito e isso é muito forte, é muito claro pra gente, né?
E com isso, essa flexibilidade faz com que ele seja um material fácil de trabalhar na arquitetura. Na Índia, uma das coisas que eu mais fiquei surpresa, a primeira vez que eu vi na Índia, foi que eles fazem os andaimes deles com bambus. Então, em volta, às vezes, de prédios altos, de prédios muito altos, tem os andaimes, tudo é bambu feito, sabe, construindo o andaime com bambu, assim, o tempo todo. É muito legal, muito interessante ver isso. Outra coisa que o bambu tem de especial é que ele é muito durável. E ele é menos possível de entortar do que a madeira, principalmente quando a gente está falando de climas úmidos. Os produtos de bambu, eles duram mais ao longo do tempo, tá bom? Essa é outra vantagem aí do bambu. E tem uma história aqui que eu encontrei na internet que eu gostaria de contar para vocês. Essa história traz para nós a ideia assim do poder e do bambu. Enquanto tem bambus que crescem muito rapidamente, também tem bambus que crescem muito lentamente, tá bom? Existe um bambu, uma espécie chinesa, que cresce muito lentamente. Essa árvore, para ela crescer, ela precisa de muita nutrição, ela precisa de água, de solo fértil, ela precisa de luz do sol. E se você plantar uma semente e regar essa árvore, e vai colocar aí também fertilizante, por um ano inteiro, você vai ver que nada vai acontecer. Não tem sinal de crescimento nenhum. E você tá lá, dando fertilizante, regando, dando o sol adequado, e passa 2 anos e a árvore também não cresce nada. 3 a 4 anos depois, ainda não há sinal de que algo está acontecendo ali, naquela semente que você plantou desse bambu chinês específico. Nada a mostrar, apesar de todos os esforços. Então, essa é uma planta que também, por outro lado, testa a paciência. Porque aí a pessoa começa a pensar que tudo que ela fez, todos os esforços que ela dedicou no sentido de fazer aquela árvore se tornar uma árvore linda na casa dela, aqueles esforços não foram recompensados. Então, é o momento na vida, não é? Que a gente começa a duvidar de nós mesmos, nós começamos a questionar o valor dos nossos esforços, né? E aí é comum que na vida nós possamos falar, eu desisto, essa árvore não vai para frente, né? Quantas vezes a gente já desistiu, né? Dos nossos projetos, dos nossos desejos, dos nossos sonhos, né? Mas finalmente lá no 5º ano, algo incrível acontece. E essa árvore, que é o bambu chinês, né? Ele cresce 80 pés de altura em apenas 6 semanas. Imagina, ela ficou 5 anos adormecida e aí no 5º ano ela se expressa crescendo 20 metros em 6 semanas. E, de fato, durante os primeiros 4 anos, essa pequena árvore, né, que está lá debaixo do subsolo, ela está só desenvolvendo o seu sistema radicular, né, as raízes, né, e para suportar esse potencial de crescimento externo que vai vir no 5º ano. Então, a sua estrutura ela é tão alta e ela é tão rápida na hora que ela brota, né, que ela precisa de ter uma base realmente muito sustentável. Essa é outra lição que a gente recebe aqui. A gente tem se apoiado em bases firmes e seguras para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos, mesmo em tempo de restrição, como nós estamos vivendo.
Isso vale, gente, para a nossa vida como um todo. Vale também para os negócios. Quantos de nós estamos precisando nos reinventar nos tempos atuais em relação ao trabalho, em relação a ganhar, né, o pão de cada dia? Não é verdade? Então, essas adversidades, esses desafios que a vida nos apresentam, se a gente se tornar, se a gente for nutrindo as nossas bases, com tudo isso que está chegando para a gente vai ficar tão enriquecido que na hora que a crise passar, você vai, ao invés de ruir, já viram aquelas pessoas que passam o problema e elas adoecem? Ao invés da gente adoecer a hora que o problema mais difícil tivesse sido superado, a gente vai brilhar, a gente vai encantar e a gente vai levar nossa mensagem para muitas pessoas, para muitas outras pessoas. Certo? Como é que vocês estão aí? Tá fazendo sentido essa conversa? Tá valendo a pena? Me fala sim ou assim para eu saber se eu mudo de rota aqui com vocês. Eu já tô vendo que tem uma perguntinha aqui na caixa de perguntas e eu vou dar uma olhadinha nela agora antes da gente continuar, tá bem? Minutinho que o óculos está sendo necessário. Muito sentido, Miriam? Ah, obrigada, Alice, Kelly, Isadora, falando que está fazendo muito sentido. Muito legal. A Tossiste também. Muito sentido, a Kátia está falando, Jane, Inês, lindo, a Silvia, certíssimo. A Fabi, ai, que lindeza de mensagem, não é linda, Fabi? Oh, é muito lindo. E a gente encontra essas mensagens onde a gente menos espera, em livro de homeopatia, pessoal. Ai, que delícia. Porque o estudo é bom demais. É bom variar, né, Ana? A gente varia e aprende muito. E é muito legal para mim, porque também eu acabo estudando mais. Deixa eu ver a perguntinha que veio aqui. Ah, tem mais de uma. Ah, ok. Essa aqui não é uma perguntinha. Ok, enverga, mas não quebra. Isso mesmo. Não, pergunta mesmo não tem não. Só tem comentário até aqui. Gente, vocês têm alguma pergunta pra mim? Pode ser fora do assunto. Não tem problema nenhum, tá? Imagina se por um acaso a pessoa, né, o chinês, o fazendeiro chinês que cultiva o bambu, imagina se ele desistisse aí no terceiro ano, né? Imagina, ele teria dificultado, né, o crescimento e a expressão dessa árvore tão linda. Muitas vezes na vida, gente, a gente precisa de fé. Eu falei isso outro dia numa das minhas mensagens do Telegram. Se você ainda não é lá do Telegram, vai para lá porque está sendo bem legal, está sendo bem interessante. Eu nem sei nunca o que eu vou falar naquelas mensagens, de repente vem uma conversa super legal e a gente troca uma figurinha bem boa. Então, convido vocês que ainda não estão comigo lá no Telegram. Eu posto pílulas homeopáticas, ou como diz a Mariana fala que são pílulas de ânimo para ela. Então, as pílulas homeopáticas são pílulas de ânimo. E todo dia a gente conversa um cadiquinho, a gente vai se ajudando, né? Então, por que eu estou falando da fé? A fé é um lugar dentro de nós que nós não intelectualizamos, entende? Não dá pra gente inventar fé por meio do estudo. Não é por aí que o caminho acontece. A fé tem a ver com o estado em que eu me coloco refém, no sentido negativo refém, mas no sentido positivo seria entregue. Obrigada, gente. Eu adoro esses corações, mas se eu ficar distraída com eles, eu perco o fio da meada. Então, a fé é um momento completo de entrega. É esse lugar em que você não tem certeza, mas também você não tem dúvida. Ah, isso é lindo demais, gente.
Presta atenção, você não tem certeza, mas você não tem dúvida. Olha só, vou dar um recadinho para Madá, uma pessoa que me fez uma pergunta hoje aqui no direct. Olha só, a hora que eu imagino que coisas muito negativas vão acontecer, porque o meu marido precisa sair de casa para trabalhar, ou o meu filho, a minha filha, e eu fico imaginando que coisas muito difíceis podem acontecer, que eles podem trazer a infecção para dentro de casa, por exemplo. Se eu fico com essa ideia, eu não me apoiei na minha fé. Porque a fé não me deixa com dúvida. A fé garante que essa pessoa vai voltar em segurança para casa. E que o que ela vai trazer vai ser muito mais significativo do que negativo. Não é? A gente tem pessoas que precisam sair de casa para trabalhar, a gente tem pessoas que precisam de fazer diferente do que só esperar passar, não é? E a gente precisa confiar que essas pessoas vão trazer o que há de melhor para dentro de casa. A confiança, pessoal, é algo que não tem muito como a gente ensinar. A confiança está muito ligada à devoção. A devoção está ligada ao fato de você conseguir esperar 5 anos para ver o bambu crescer tantos metros em 6 semanas. Entende isso? Você tem fé de que você vai nutrir aquela pessoa que está saindo de casa com a sua dose de esperança, a sua dose de compaixão, a sua dose de bem-estar, a sua dose de confiança irritante. Você vai dar a sua dose para que essa pessoa volte em segurança e que você também fique segura quando essa pessoa chegar de volta em casa. E eu posso nutrir a desconfiança, eu posso nutrir a dúvida, claro que eu posso nutrir. Todas as vezes que um pensamento negativo puxa o outro, eu estou dando fertilizante para minha mente. Essa mente negativa, essa mente que desacredita, que teme, que vive muito mais do medo do que da confiança. Aí vocês vão falar, ai, doutora Elaine, e aí, o que acontece? E aí acontece o que a gente vê comumente, que é essa história de nós termos a síndrome do pânico, a ansiedade, a depressão e às vezes até problemas circulatórios, cardíacos, situações de adoecimentos psicossomáticos, né? Muito comum, tá bom? A gente precisa estar cuidando muito da nossa mente. Então, nessa pesquisa minha sobre o bambu, surgiu um termo que eu gostei muito, que eu achei lá no Wikipédia, mas é um termo que a gente já usa aqui, que é imunidade mental. A gente lançou o curso de imunidade para o corpo físico, né? Mas eu estou percebendo que a gente precisa de ter um curso específico de imunidade mental, porque a nossa mente é a macaca, sabe? A macaca, ela fica pulando aqui e dali, de galho em galho, ela fica ciscando muitos terrenos, para dizer assim, ela fica muito solta. E nós precisamos de dar rumo para essa mente. E a gente dá rumo para essa mente apenas quando a gente se apoia na nossa fé, na nossa questão espiritual, que aí você pode chamar de outros nomes, né? Tá bem? A Kátia está falando que a fé para mim é um fio invisível que me faz sentir absolutamente protegida, segura e confiante. Uau, lindo, Kátia. Isso mesmo, meu amor. Esse é o grau que a gente precisa desenvolver na nossa confiança. A Miriam está falando que diz para as pessoas que eu sou imorrível, por isso não tenho medo. Adorei, Miriam, adorei essa, imorrível. Você sabe, eu falo que nós somos eternos, né? Então estou falando a mesma coisa que você. Realmente, nós somos imorríveis. Miriam, vou adotar essa, tá? Imorríveis.
Sim. Me contem aí. Tem alguma pergunta para me fazer? Pode ser de qualquer assunto, não precisa ser exatamente sobre o bambu. E complementando aqui sobre essa história, né, da resiliência, a gente, muitas vezes, quando a gente está diante de situações muito difíceis, aquelas situações inesperadas da vida, né, a gente entra em choque e a gente entra em estresse. É comum. São eventos traumáticos, esses eventos são significativos na nossa vida. Passar por isso é parte da vida, pessoal. A gente não pode surtar, sabe? O surto é quando a gente perde a rédea da nossa mente. É aí que tá o surto, né? Que ele pode ser emocional, ele pode ser físico. A história aqui é procurar estratégias para a gente vencer, para a gente superar as dificuldades, as adversidades, né? A Sheila está perguntando assim, como o bambu atua no nosso corpo com a homeopatia? Aí é uma conversa muito mais longa. Eu tenho que responder para você, Sheila, do ponto de vista da medicação homeopática como um todo. O que eu tenho estudado são os agrupamentos de plantas. Então, a gente estuda as plantas pelas ordens, pelas famílias, pelos agrupamentos delas, entende? Então, por exemplo, existe a família do bambu, assim como existe a família das longaniáceas, assim como existe a família das anacardiáceas, que é, por exemplo, a família do cachio, da... Ai, as palavras sumindo. Castanha de caju, por exemplo, são as anacardiáceas. Então a gente estuda os remédios dentro das famílias. E quando a gente faz esse estudo, fica mais fácil a gente reconhecer quando a pessoa que está com aquele problema traz o problema para a gente. Então a gente reconhece esse problema dentro de uma família e aí é fácil da gente achar o remédio mais indicado para ela. Imagine você que hoje existem mais de 3.000 remédios estudados e descritos na nossa matéria médica, então não é fácil achar o remédio homeopático, né? Ideal para a pessoa, porque a gente gosta de trabalhar com remédio único. Mas quando a gente estuda por grupos, que é o que a gente faz aqui, fica muito mais fácil. Então, lembrando que a homeopatia não é só baseada em plantas, ela é baseada também no reino mineral e no reino animal, tá? Então a gente estuda todos esses reinos quando a gente está querendo conhecer mais a homeopatia. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Thelma, adoro essa pergunta. Ela fala, e o medo do desconhecido? Thelma, me responde aqui uma coisa. Você conhece Deus? Ele é conhecido para você? A hora que você responder essa pergunta, eu te dou a resposta, combinado? Rafael falou que adorou a parte da confiança. Eu chamo de confiança irritante, sabe, Rafael? Confiança irritante, pra mim, eu sempre falo isso aqui, é aquela em que eu saio de salto para ir numa festa dirigindo, atrasada, e falo, vou encontrar a vaga na porta porque eu não quero andar muito de salto. E chego lá e consigo, sabe? Isso é confiança irritante. Deixa eu ver aqui se a Thelma me respondeu. A Cida tá falando, eu amo homeopatia. Eu também amo homeopatia. A Jane tá falando assim, ter fé é saber que não temos controle de quase nada e viver o presente, confiando que o futuro que virá sempre será o melhor que poderá ser. Isso mesmo, Jane. A Thelma falou, mas ele é bom. Tá, ele é bom, mas você conhece ele? Eu só quero saber sim ou não, Thelma, você conhece ele? Se você conhece, você pode conhecer Deus pelos efeitos dele no mundo, mas você não conhece Deus exatamente. Concorda comigo, Thelma? O maior desconhecido que existe é o desconhecido mais magnífico.
Então, se eu tenho um desconhecido magnífico, que é essa força, que você pode chamar de Deus, que você pode chamar de força vital, que você pode chamar de espírito, o que for, não importa o nome, se essa força magnífica que você tem aí, você e é desconhecida para nós, e você pode se apoiar nela, por que é que o desconhecido é amedrontador? Todo rio corre para o mar, para o oceano desconhecido. Isso é da natureza. Do mesmo jeito que a gente está falando aqui da natureza do bambu, que ele cresce depois de ter sofrido um atentado de bomba. É da natureza do bambu crescer apesar das dificuldades. É também da natureza do rio correr para um oceano desconhecido. É da nossa natureza aprender com o desconhecido e não temer o desconhecido. Você entende? Isso faz sentido aí? Isso te responde, Thelma? Me fala. Eu gosto de criancinha, Ana. Eu gosto. É. E eu vou dizer para vocês que a homeopatia é a medicina do futuro em muito pouco tempo. Se a gente vencer todas essas guerras que nós estamos passando por agora, por exemplo, a guerra do Covid-19, se nós vencermos mais essa guerra, nós vamos estar diante de uma medicina quântica. E a medicina quântica é quando eu vibro numa outra frequência, o meu pensamento, o meu sentimento. É quando eu tomo uma medicação que é pura física quântica, como a homeopatia. As coisas vão mudar muito. Concordo, Ana. Obrigada por essa fala sua. A Maria Cristina está falando que adorou a fala sobre a fé. A Cida falando do carro, das vagas. Então, a gente é bom nisso, né? Thelma, me responde, meu amor, se fez sentido isso para você. Sim, isso mesmo. Ela falou que responde sim. Entendi que temos que tirar uma grande lição de tudo isso. Olha, o desconhecido não é desconhecido à toa. O desconhecido, o divino, o oceano, né, para onde todos nós vamos fluir um dia, ele é desconhecido de propósito, para que a gente possa lidar com isso de uma forma leve. Como diz um homeopata aqui na Índia, que eu gosto muito, ele fala assim, life is easy. Disease, né, é o que a gente não quer, porque é um joguinho de palavras no inglês que eles estão dizendo que a doença é disease. Easy é fácil, né? Disease é o que não é fácil. Então, no jogo de palavras ele fala, a vida é fácil. A vida não é difícil, a vida não é doença, a vida é fácil. A doença é a ilusão. Eu já fiz uma live sobre isso aqui, né, gente? Sobre a doença como a ilusão. Nós nos apoiamos nela, porque nós nos apoiamos na nossa imaginação. Mas é uma falácia. A gente tem que ficar atento para as coisas que a gente percebe com viés. A percepção enviesada nos leva para as doenças, tá bom? Deixa eu ver aqui o que a Ana falou, a Ana Morim falou. A Ana Morim falou assim, a lição do bambu que eu vejo também é o apoio que há entre as varas. Elas vão crescendo e apoiando as varas velhas e não se deixam cair. Uau, Ana! Adorei isso. Uhum. Então, dá ideia para nós da necessidade de a gente, como grupo, se sustentar. Não como velhos, jovens sustentando velhos, mas como ideias, né, novas que sustentam ou que amparam ideias que estão fora do projeto atual, né? Muito legal.
O Rafael está me perguntando assim, Elaine, você acredita ser possível curar ou aliviar deficiência auditiva? Rafael, eu não acredito que nada é impossível nessa vida, mas eu vejo tantas curas aqui na Índia, porque aqui na Índia a gente tem possibilidade de usar a homeopatia para pessoas que não querem usar a alopatia. Não é como no Brasil, eu não estou falando mal do Brasil por isso, tá? Eu não é falando mal, só estou dizendo que aqui, por exemplo, uma pessoa que quer ficar com câncer sem ser tratada, ela tem o direito de, sem ser tratada com medicina convencional de câncer. E se ela fala assim, eu não quero tratar com medicina convencional, eu quero tratar só com homeopatia, isso não é um problema. Ela pode tratar só com homeopatia. E quando a gente tem a oportunidade de ter pessoas assim, que se tratam apenas com homeopatia, a gente vê como que a homeopatia é capaz de curar essas pessoas. Que maravilha que é esse processo de cura, sabe? Claro que a gente vê curas também em pessoas que estão usando a alopatia, sem dúvida, mas fica menos visível o tanto que a homeopatia é capaz de fazer. Então, Rafa, para mim, sim, a resposta é sim. Agora, quanto que vai poder aliviar do sintoma, aí é muito individual. Aí é cada um olhando para si. Tá bem? Por exemplo, a gente precisa conhecer qual é o problema estrutural. O problema estrutural é que vai dar pra gente uma possibilidade maior de perceber o quanto isso é curável ou não pela medicina homeopática, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma. Sustentação, isso aí. A Ana falou de sustentação, a Ana Morim falou e a Ana Mafra chamou de sustentação. Legal, apoio, né? Quantos de nós estamos, por exemplo, quantas vezes pequenas coisas que a gente faz apoia os outros, né? Por exemplo, às vezes eu nem sei, mas uma live como essa pode servir de apoio para vocês, né? E essa é a ideia. A ideia aqui é doar, né? Tem um momento da vida que a gente precisa de trabalhar e a gente precisa de ganhar o pão de cada dia, não é assim? No momento que é o momento de trabalhar, eu falo para vocês, gente, agora é a hora de serviço. Eu estou mandando aí um curso para vocês verem se vocês querem participar, não é? Tem hora que é trabalho e tem hora que é doação. E a gente tem que saber fazer essas duas coisas na vida, né? A Thelma tá falando, acho que tudo tem um propósito na vida. Passamos a ser pessoas melhores na questão fraternal, educativa e até higiênica. Verdade, Thelma. A gente está sempre aprendendo. É muito lindo isso. Vanete, a mente é poderosa, ela te eleva ou te derruba, de acordo com o apoio que você dá a ela. Vanete, se o apoio for o espírito, ou a alma, ou a força vital, o que for, você vai elevar a sua mente. Mas se o seu apoio for as circunstâncias, as situações, as coisas que estão em volta de você, as ideias de girino dos outros, aí você está correndo risco, né? Sim, Silvia, vamos nos apoiar, como os bambus fazem. E a gente, bom, e eu estou vendo aqui, né? A Silvia também está no nosso curso, que quando a gente está em grupo de pessoas trabalhando pelo mesmo fim, com o mesmo objetivo, a gente se apoia demais. É muito lindo, muito lindo. Muito bom, pessoal. Chegando ao final de mais uma live. Excelente. Deixa eu ver se tem mais algum comentário que eu tenha perdido aqui. Acho que é isso. Acho que eu não deixei nada para trás, não. Sim, Rafael, você falou da medicina quântica, né? A medicina quântica em vários níveis pode ajudar. Eu sigo um cara, Rafael, eu vou te dar essa dica. Eu sigo um médico que eu gosto muito do trabalho dele, que ele faz meditação e as pessoas, através da meditação, têm se curado de muitos problemas físicos. Ele chama Dr. Joe Dispenza, J-O-E. Ele é todo em inglês, então se você tiver facilidade com inglês, você vai poder segui-lo bem nas redes sociais.
Já tem alguma coisa dele traduzida no YouTube, para quem quiser dar uma olhada. E o trabalho que ele faz é muito parecido com o trabalho que eu... Quer dizer, o trabalho que eu faço é muito parecido com o trabalho que ele faz, porque eu também confio que nós temos todos os recursos dentro de nós para curarmos as nossas questões. A gente só precisa saber o caminho certo de acessar. E uma das minhas dicas aqui, e que está lá no Telegram, eu deixei uma meditação para vocês lá no Telegram, porque ela não cabe no WhatsApp, é meditar diariamente. É o único jeito da gente realmente ir fundo em conhecer quem nós somos de verdade, em reconhecer quem nós fomos de verdade. Porque nós fomos e estamos indo, né? Nós continuamos. A vida é eterna. A vida é eterna. Nós estamos nessa passagem, mas a vida vai continuar. Então, aquilo que eu estou continuando de outras vidas pode ser conhecido para mim quando eu vou para o meu estado meditativo. Eu me lembro nessa situação, eu vou para a minha memória e as respostas chegam. Então, meditação é o caminho quântico mais responsável que nós podemos ter para conosco mesmo. Não perca um dia da sua vida sem meditar. Não faça isso com você. A gente não tem, como a Jane disse aqui, condição de prever o futuro. Mas o Dr. Joe Dispenza, no trabalho dele, ele fala assim, se você quer prever o seu futuro, medite a respeito dele. Antecipe o seu futuro do jeitinho que você quer que ele seja. E aí você vai saber como o seu futuro será. Eu acho isso magnífico. Eu acho que isso é um empoderamento a mais que nós como humanos temos, mas não utilizamos ainda. Mas essas coisas vão ficar todas desvendadas a partir desse momento agora. A nova era está se instalando ainda de uma forma mais efetiva e nada vai ficar escondido daqui para frente, nada vai ficar debaixo do pano. As coisas vão aparecer, as coisas vão clarear. E nós vamos ter que fazer a nossa parte para a gente ajudar o mundo todo, tá bom? Mais alguma coisa, pessoal? Podemos fechar? Muito, muito obrigada, doutora Elaine, por essas pérolas de hoje. Varrei Guru. Isadora na bio do Instagram tem, mas te mando... Ah, tá. Não sei o que é não, mas ela tá respondendo, a Mari tá respondendo a Isadora. Então tá, gente, lá na bio do nosso Instagram é isso, né? Tem o jeito de você chegar no Telegram, tem o jeito de você chegar no Facebook, essas coisas todas. Aquilo que você achar que é digno de compartilhar, compartilhe. Porque tem muitas pessoas por aí ainda precisando de um alento, precisando ainda de uma conversa que afaga o coração delas, tá bom? E a gente quer também servir. A gente não quer só ser servido pela vida, né? A vida já não serve tanto, a gente também quer servir. Um beijo grande para vocês. Faltam apenas 1 minuto e meio para nossa live terminar. E eu não quero deixá-la sem dar um tchau. Vamos fazer uma foto ilógica? Vamos fazer uma careta aí? Cada um faz a sua careta e tira uma foto ilógica. Mari, aguenta a mão aí pra mim, ó. Foto ilógica. Igual eu fazia pra falar pros meninos que eles não sabiam de nada quando eu era criança. Eu fazia essa cara assim, ó. Tomara que você tenha tirado. Um beijo especial para cada um de vocês. Obrigada, Marisa, essa sua palavra me anima demais, como você afaga o nosso coração. Obrigada, isso para mim é doce de ouvir. E a gente tá junto. A gente tá junto sempre, tá bom? A gente sempre vai estar juntos. Nós nunca estamos sozinhos, não se enganem. Não conta essa mentira aí para sua mente macaca. Nós estamos completamente unidos, apoiados pela força do bambu, ok? Vejo vocês na próxima segunda-feira, sem falta, na nossa Segunda Sábia. Tchau, tchau, tchau.
A foto de novo, nós temos 10 segundos. Ok, pessoal. Tchau, tchau.